Amém, Senhor. Amém. Graça e paz, queridos irmãos. Nós estamos na última semana do ano, né? E estamos prestes aí a fazer uma virada, né? E que ano foi esse, né? E pensando nisso, pensando em tudo que vivemos até aqui, né? Ano novo, né? E agora? O que vai acontecer o ano que vem? Como vai ser? Nós estamos finalizando um ano muito difícil, um ano de perdas, um ano que muitos não esperavam, né? Alguns sempre pedem mudança, né? Que o ano que vem seja um ano de mudança. Esse foi um ano de mudança. Talvez não é bom pedir mudança tanto assim, né? É bom, gente, mas foi um ano cuidado pelo nosso Deus. Um ano que eu tenho certeza que todos nós podemos fazer uma retrospectiva e, em vez de lamentarmos o ano difícil que foi, podemos perceber o cuidado e o agir de Deus em nossas vidas. Perceber que, por mais que não foi da forma que nós esperávamos, com aquilo que nós já estávamos sonhando, esperando, né, ardentemente, e não aconteceu, mas que a gente possa perceber o cuidado do Senhor. Não olhar o copo meio vazio, olhar o copo meio cheio, porque a providência do Senhor, tudo que está aqui, é permissão do Senhor, tudo que aconteceu, com toda certeza estamos, né, tristes com as perdas que tivemos, quantos familiares, quantos amigos queridos, né, esse vírus não escolheu idade, pegou jovens, pegou idosos, pegou adultos, pegou todas as faixas etárias, não escolheu a quem pegar, e as dificuldades chegaram a todos, o desemprego, né, a falta de esperança, a preocupação, e agora o ano que vem, e os estudos do meu filho, como vai ser? Esse ano não foi do jeito que eu queria que fosse. Eu tenho certeza que os pais não estão contentes com a educação que os filhos receberam, apesar de todo o esforço que as escolas tiveram, que os professores tiveram. Todos nós aqui temos, de certo, algum lamento para fazer. Mas quando nós olhamos para personagens bíblicos, quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós percebemos que o que está acontecendo hoje não é algo novo. Que pessoas foram frustradas, seus planos, aquilo que elas almejavam, aquilo que elas esperavam, não é algo novo. Isso não aconteceu somente conosco. Durante toda a história da humanidade, durante toda a história do povo de Deus, coisas assim acontecem. Situações, dificuldades adversas aparecem no percurso do povo de Deus a todo tempo, assim como está acontecendo nos nossos dias. E nós somos convidados a atravessar tudo isso por meio da fé, confiando no nosso Deus, no autor e consumador da nossa fé, confiando que o Senhor tem todo e tudo aquilo que nós precisamos. E eu convido você a ler a palavra do Senhor junto comigo, no livro de Gênesis, capítulo 37. Nós leremos do versículo 1 até o versículo 11. Gênesis capítulo 37, nós leremos do versículo 1 até o versículo de número 11. A palavra do Senhor nos diz assim, Gênesis 37, a partir do versículo 1. Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta história de Jacó, tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia má notícia deles ao seu pai. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho de sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no, e já não lhe podiam falar pacificamente. Teve José um sonho e relatou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais, pois lhes disse, rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos, reinarás com efeito sobre nós, e sobre nós dominarás realmente? E com isso, tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e das suas palavras. Teve ainda outro sonho e se referiu aos seus irmãos, dizendo, sonhei também que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando o seu pai e a seus irmãos, repreendeu-o o pai e lhe disse, que sonho é esse que tivesse? Acaso viremos, eu e tua mãe e teus irmãos, a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes, o pai, no entanto,
considerava o caso consigo mesmo. Vamos orar? Senhor, nós pedimos a Tua instrução, pedimos que o Teu Espírito Santo esteja conosco neste tempo, que possamos, ó Deus, aprender mais a Tua palavra, aplicar em nossas vidas, ó Deus, os Teus ensinamentos. Se conosco, Senhor, tem misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Quando nós vemos a história de José, nós podemos também olhar para nós, ano de 2020, e tantas outras coisas que aconteceram em nossas vidas. Aqui nós temos o relato de um menino que era o dedo duro dos irmãos, que era aquele que era um pouco mimadinho, que não era bem visto, tanto que o texto diz que os seus irmãos já não cumprimentavam mais, não tinham paz com seu irmão, eles odiavam seu irmão, né? E ele recebeu algo de Deus. Se você ler, prestou atenção na leitura que fizemos, ele teve um sonho, Deus revelou a ele algo que aconteceu mesmo. Depois de um longo tempo, não com a maturidade que José tinha naqueles dias que ele contou aos seus irmãos, mas aconteceu, ele recebeu algo e criou uma certa expectativa, criando para os próximos anos algo excepcional aconteceria na vida dele. E o que nós vemos na história é Deus agindo na vida de José, tratando, formando, moldando o caráter daquele homem que seria levantado pelo próprio Deus, para que a glória de Deus fosse exaltada sobre todas as nações. Perceba que tudo tem um começo, né? E às vezes o começo não é bem da forma que se espera, mas a forma como Deus começou a tratar a vida desse rapaz foi algo extraordinário, apesar das dificuldades, das circunstâncias, com certeza do medo que ele passou, do risco de vida, das preocupações que chegaram ao seu coração. Deus tinha um propósito para tudo aquilo. Deus estava cuidando daquele homem, e nós podemos perceber a perseverança dos santos na vida de José. Perseverança essa que a teologia reformada nos ensina, perseverança essa que a palavra de Deus nos ensina, a perseverança que somente o Senhor pode trazer para conosco, em meio a toda dificuldade e adversidade. E algo que nós podemos perceber na história de José é a providência de Deus na vida dele e também a prudência, como ele se comportou no meio de todo o turbilhão de coisas que aconteceram a partir dessa narrativa, onde ele conta aos seus irmãos, onde os seus irmãos o odiavam, onde ele era um mimado, era alguém que recebia uma roupa diferente dos seus irmãos, tinha uma túnica especial, era o cara que ia lá ver o que os irmãos estavam fazendo ou deixando de fazer, ia lá correndo contar para o pai. E, em primeiro lugar, nesse texto, nós percebemos um panorama complicado. Nós percebemos que a vida de José era muito boa até ali. Ele tinha uma regalia que os demais irmãos não tinham, ele tinha um posto que os demais irmãos não possuíam, e ele desfrutava de uma vida boa com a família, e com certeza, até ali, poderia acreditar e pensar e entender que a vida sempre seria boa, que tudo seria flores, né? Que o próximo ano seria muito bom, assim como esse que ele já estava vivendo ali naquele momento, estava sendo bom. Mas não foi bem assim. Ele tem um sonho que Deus revelou para ele o que aconteceria, e a falta de maturidade, né, fez ele ter dificuldades com aquele sonho contado, mas tudo isso não aconteceu sem a permissão, sem que a vontade de Deus fosse manifestada na vida dele, sem que o cuidado de Deus fosse presente e latente na vida daquele homem. Nós percebemos José sendo tratado pelo próprio Deus. Como nós vimos, ele não estava preparado para aquela notícia, mas com certeza o seu coração ficou muito ansioso. O ano que vem vai ser melhor que esse. Com certeza o nosso coração, ano passado, estava muito ansioso. O ano que vem será melhor que esse. Recuperação da economia, né? Aparentemente tudo que estava travado, começando a se desenvolver. Estudos, quantas pessoas preparando para dar aula, para estudar mais, se planejando para ter curso, né? E o curso presencial, não online, porque o presencial você aproveita muito mais. Quantos aqui, né, até mesmo da nossa igreja, inclusive eu, estava planejando o casamento, estava ansioso, esperando o dia em que a sua vida é transformada, onde é um divisor de águas, onde os sonhos são concretizados.
Quantos aqui estavam esperando pelo novo trabalho, pela nova notícia de um novo emprego, algo que já estava meio engatilhado para dar certo, ou novos negócios, uma notícia ou uma esperança que ficaria melhor ainda do que já estava bom. Mas isso não aconteceu. Será que Deus deixou de nos amar? Será que Deus deixou de amar José porque ele passou por tudo aquilo que ele passou na mão dos irmãos? Claro que não, gente. Nas dificuldades, nós somos chamados a atenção a olhar para o nosso Deus, a perceber que a nossa esperança somente é nele, e que não tem outra forma. Com certeza o nosso coração sempre vai nutrir expectativas e esperanças, e muitas vezes não seremos atendidos da forma que esperávamos, ou da forma que nós queríamos, mas com certeza Deus está cuidando. José estava ali com muita esperança, e então ele vai todo feliz, né? Afinal de tudo sempre teve do bom e do melhor, então ele vai contar o sonho sensacional que ele teve. Com certeza chegou para seus irmãos reunidos ali, talvez em volta da mesa, uma conjectura que podemos fazer, né? Chegou bem feliz, falou: gente, escuta aqui, eu tive um sonho muito interessante para mim, muito legal para mim. O irmão mais novo contando que ele seria, né, exaltado pelos irmãos mais velhos, e isso na cultura hebraica era um absurdo, isso nunca aconteceria. A primogenitura era a mais importante, era o filho mais velho era o que recebia a maior recompensa, ou melhor, a melhor herança, porque ele haveria de cuidar da mãe, e assim sendo, e ele era mais novo, ele não tinha nada, era o último que falava, era o primeiro que apanhava e o último que falava, não era um panorama bom, e ele chega falando algo bom para ele, uma expectativa boa para ele, e isso causa a ira dos seus irmãos. Então, num certo dia, ele resolve ir ver os seus irmãos o que estavam fazendo, para levar as notícias para o pai. Mas chegando lá, acontece algo que ele não esperava. Os seus irmãos prendem, os seus irmãos o vendem para os ismaelitas que estavam passando ali. Agora tudo o que estava planejado, todo o futuro que estava traçado, tudo aquilo que era muito bom, um sonho espetacular que ele teve, sensacional, que para ele era muito bom, agora já não estava mais tão bem. Agora ele já estava preso como um escravo. O filho queridinho agora era um escravo. E nós sabemos como um escravo é tratado. Sabemos as dificuldades e problemas que tudo isso acaba acontecendo e trazendo. Mudou tudo. Aquilo que no início da narrativa é muito bom, no decorrer se complica um pouco e nós temos um panorama um pouco mais complicado. E olhando para a história de José, olhando para o ano que passamos, tem um ditado popular que diz assim: mar calmo não faz marinheiro bom. E isso é uma grande verdade. Eu tenho certeza que todos nós aqui que já passamos por adversidades, né, podemos perceber isso. Entender que quando está tudo muito bem é difícil tomar decisões, quando tudo está muito bem é difícil a gente sair da zona de conforto, mas quando nós somos tirados do nosso normal, somos tirados daquilo onde nós já estamos acostumados, aquilo que nós sabemos, ou das mordomias que nós temos, então fica um pouco complicado, e aí a gente tem que se virar, e aí a gente descobre capacidades que nós não tínhamos, ou não sabíamos que nós tínhamos e sabíamos. É muito interessante nós percebermos o quanto é importante também termos dias difíceis em nossas vidas. Quando tudo não vai muito bem, não é algo extremamente ruim. Se a gente olhar desta forma, entender que é para o nosso crescimento, entender que é Deus tratando o nosso caráter, entender que é Deus cuidando de nós. Tenho certeza que nenhum de nós esperávamos o que aconteceu durante esse ano. A nossa igreja tem um formato, por exemplo, essa câmera que está aqui à frente, nosso culto sendo transmitido, nenhum de nós esperávamos isso ano passado, não estávamos nem preparados para isso. Mas Deus tinha um propósito para todas as coisas, e agora aqui estamos atingindo quantas mil pessoas, né? Com a porta fechada que passou durante um tempo, quantas pessoas tiveram o privilégio ainda assim de ouvir a palavra do Senhor, de cantar louvores, de mesmo que de suas casas continuar cultuando ao Senhor. Deus sempre tem um propósito em todas as coisas. Quando nós damos
como que um zoom assim na vida de José nesse período, nesse tempo da história dele, com certeza nós podemos perceber o agir de Deus ali. E quando nós reparamos para a nossa vida, nossa história, o momento presente que estamos passando, também podemos perceber. No capítulo 17 da nossa Confissão de Fé de Westminster, ele fala sobre a perseverança dos santos, que diz assim: os que Deus aceitou em seu bem-amado, os que o chamou eficazmente, não podem decair do estado de graça, hão de perseverar até o fim. Quando nós olhamos para a nossa confissão de fé, quando nós olhamos para a palavra do Senhor, quando nós olhamos para um texto como o que acabamos de ler, ou o panorama que nós estamos aprendendo e vendo um pouco mais de José, nós percebemos essa perseverança, essa capacidade que nós temos, que não vem de nós, que vem do próprio Deus. É o próprio Deus que atua em nós, que age em nossas vidas de forma que nós possamos continuar confiando, que mesmo não estando da forma que nós queríamos, Deus ainda assim está presente em nossas vidas, está cuidando de cada um de nós a todo tempo. Um panorama complicado como esse, nós ainda assim podemos perceber que Deus era com José. Ele não estava sozinho. Se nós andamos um pouquinho mais no texto de Gênesis, ali no capítulo 39, no versículo 2, já quando ele já estava indo para a casa de Potifar, já tinha sido vendido para Potifar, a palavra do Senhor nos diz assim, capítulo 39 de Gênesis, no versículo 2, o Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Que sensacional é percebermos o cuidado do Senhor na vida daqueles que são seus, na vida dos seus escolhidos, e o cuidado que Ele tem. Apesar de tudo que aconteceu, ser tirado abruptamente de casa, longe do pai, longe da sua família, até mesmo longe dos irmãos, que por mais que não gostassem muito deles, ainda assim eram seus irmãos e era família, viviam juntos debaixo do mesmo teto. Agora, ele está num local totalmente diferente, já estava lá no Egito, já estava na casa de Potifar, e o texto diz que Deus era com ele. E no versículo 2 diz isso, no versículo 5 diz isso, no versículo 21 desse mesmo capítulo também diz isso, que Deus era com José. Panorama complicado que ele passou, que ele ainda estava passando, porque ali então ele ainda era um escravo. Ele não se governava, ele não tinha mais a túnica diferente. Agora ele estava servindo, agora ele era um servo, ele não tinha mais escolhas, ele não podia fazer o que ele queria, o que ele gostava, somente o que lhe era imposto. E Deus era com ele. Perceba que José não estava sozinho. Quando nós olhamos para nós, podemos ver também que Deus não está longe de nós. Todos nós aqui, por mais que tenhamos perdas esse ano, luto na família, como praticamente todos nós tivemos, nós podemos perceber o cuidado e a provisão do Senhor, mesmo em dias difíceis. O Senhor é fiel. Tudo que José fazia prosperava. Aí Potifar logo percebeu isso. Ele é comprado e o Senhor era com ele, então ele percebe que tudo que ele administrava, tudo que ele fazia ia muito bem. Tudo ia muito bem porque Deus era com ele. E o que é interessante é que ele não se deixou levar ou contaminar pelaquela cultura ou pela mulher de Potifar. Quando ela o tenta se deitar com ela, ele foge. A todo tempo ele foge, ele não negou seus valores e princípios, a todo tempo ele continuava temendo ao Senhor. No livro Vivendo para a Glória de Deus, num trecho, o autor Joel Bick, ele fala assim: os crentes perseveram por se envolverem sinceramente na batalha espiritual e se guardarem do pecado. Essa perseverança acontece pela obra do Senhor, e nós entendendo essa perseverança, nós percebemos que nós também temos uma parte a cumprir, a se manter fiel ao Senhor, mesmo num panorama difícil, num tempo complicado, a continuar temente ao Senhor, a confiar no Senhor a todo o tempo, não importa a circunstância que estejamos passando. José, naquele momento onde ele é preso, porque a mulher de Potifar o ataca e fala que ele a atacou, né? Potifar, conhecendo a mulher que tinha, não mandou matar José, porque esse seria o praxe da lei naquele tempo. Ele é preso,
Então ele tinha todas as desculpas e condição para começar a murmurar, lamentar contra Deus, colocar a culpa em Deus, colocar a culpa em seus irmãos, se declarar como uma vítima da sociedade, afinal ele não tinha culpa de nada daquilo que estava acontecendo, então era culpa da opressão da sociedade escravagista daquele tempo. Ele tinha todas as prerrogativas possíveis para se rebelar contra o Senhor, mas ele se manteve perseverante, ele se manteve fiel, ele não negou valores e princípios em meio à dificuldade. O tempo que nós estamos passando é um convite também a perseverarmos no Senhor, a não negociarmos valores e princípios, a não nos entregar às nossas paixões, né, botar a culpa nos outros, né, se rebelar contra Deus. Nós somos convidados a perceber que na história do povo sempre houve diversidades e sempre haverá, e esse não é o último momento, talvez não será a primeira pandemia que a nossa sociedade está atravessando, mas o Deus é o mesmo, desde os tempos de José, desde os tempos dos patriarcas, desde o tempo lá do Jardim do Éden, desde a eternidade, Deus continua sendo o mesmo, Deus não muda. Nós somos convidados a prestar atenção em José, perceber que nós também estamos tendo uma oportunidade de crescer perante o Senhor, de termos nosso caráter moldado pelo Senhor, quanto às nossas escolhas, quanto a tudo que nós queremos ou podemos fazer. Nós vemos Deus agindo na vida do seu servo, e Deus sendo fiel, José sendo fiel ao Senhor. Nós percebemos ele atravessando esse tempo, e quantas vezes nós somos tentados a blasfemar contra o Senhor, né? Não tivemos a ceia de Natal que nós queríamos, não estamos podendo nem sair na rua sem a máscara, é um negócio ruim, abafa, deixa a gente, é incômodo, mas isso não é motivo para blasfemarmos, não é motivo para abandonarmos a nossa comunidade de fé, não é motivo para nós deixarmos de ter comunhão com Deus. É simplesmente uma oportunidade que Deus está dando para nós nos demonstrarmos perseverantes no Senhor. José não desanimou, ele não desistiu, ele não murmurou, ele não blasfemou. Pelo contrário, ele continuou servindo ao Senhor, e quando nós continuamos nessa narrativa, nós vamos perceber que quando ele vai preso, né, devido às calúnias da esposa de Potifar, ele ainda assim é colocado como mordomo lá na prisão. O chefe da prisão percebe que ele tem algo diferente, percebe que ele é um homem diferente, e então o coloca num posto diferente, não ficou apenas preso ali como os demais, mas ele fica como o governante da prisão. Podemos perceber que ele não negava seus valores e princípios, ele poderia, sei lá, de alguma forma fugir, mas ele não fugiu. E o que é extraordinário é que Deus continuou usando ele lá naquela prisão. 2 homens tiveram sonhos, o padeiro do rei e o outro copeiro. O padeiro teve um sonho, então ele conta esse sonho para José, e José traz uma notícia ruim para ele, fala: você vai morrer, dentro de 3 dias você vai morrer, e os corvos vão comer sua cabeça. E aí, então, quando ele interpreta o sonho do copeiro, ele fala assim: você vai ser restituído, você vai sair dessa prisão e você vai voltar a trabalhar com o faraó, mas quando você voltar, por favor, não esquece de mim, fala de mim lá para o faraó, para ele me tirar aqui. E o que aconteceu? Esse homem esquece. A palavra diz que ele ficou lá 2 anos, até que o faraó teve um sonho. Mas isso não foi um abandono, ele não passou 2 anos abandonado, ele passou 2 anos vivendo da forma como Deus preparou para que ele crescesse, para que ele se desenvolvesse, para que a fé dele fosse provada, para que o caráter daquele homem, o homem de Deus, fosse provado e transformado. O menino que era mimado, que é o dedo duro dos irmãos, o menino que ganhava uma roupa diferente, agora era um homem que estava prestes a ir para o palácio do faraó e ser colocado como governador, a ponto do faraó falar assim para ele: você pode fazer qualquer coisa, você só não pode tocar na minha mulher, o resto é tudo teu, faça como bem lhe aprouver. Com certeza, se José fosse tirado daquele dia na casa dos irmãos e colocado lá no Egito, ele não teria essa capacidade. Ele precisou de uma caminhada, de um tempo de crescimento, de um tempo diferente com Deus,
um tempo onde ele teve que abandonar o seu eu, teve que abandonar tudo aquilo que ele almejava, ele esperava. Mas tudo isso acontece para a glória de Deus. Esse é o terceiro ponto que nós podemos perceber. A vida de José aponta para a glória de Deus. Temos alguns versículos falando que Deus amava José, que Deus era com ele, que tudo o que ele botava a mão, tudo o que ele cuidava, tudo que ele governava, era próspero na casa de Potifar, na prisão. E então, quando ele interpreta o sonho do copeiro, um dia lá, depois de 2 anos, o faraó teve um sonho, então ninguém sabia, os magos dele, ninguém sabia, os feiticeiros lá, ninguém conseguia fazer nada, interpretar o sonho. Então ele lembra que tinha um rapaz lá na prisão há muito tempo que interpretou e deu certo. Falou que um ia morrer e morreu, falou que o outro ia ser restituído e foi. E então o faraó chama este homem para interpretar o sonho. E lá no capítulo 41, no versículo 14, diz assim: Então o faraó mandou chamar a José e o fizeram sair à pressa da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a faraó. Este lhe disse: Tive um sonho e não há quem o interprete. Ouvi dizer, porém, a teu respeito, que quando ouves um sonho podes interpretá-lo. Respondeu-lhe José: Não está isto em mim, mas Deus dará resposta, Deus dará resposta favorável a Faraó. Perceba que aqui nós temos um homem que cresceu. Nós temos um homem que passou por maus bocados, por tempos difíceis. Mas temos aqui um servo do Senhor que não puxa para si a glória. Falou: conta teu sonho aí, Faraó, que agora eu vou interpretar, porque eu sou bom nisso. Pelo contrário, ele põe a glória no Senhor. Se manteve reto e íntegro. Tempos difíceis, mar agitado, faz bons marinheiros. Tempos difíceis também fazem bons servos do Senhor. Todos nós aqui aprendemos a depender um pouco mais do Senhor esse ano. Com certeza nós já tínhamos isso no nosso coração, mas esse ano eu acredito que muito mais. Por tudo que está acontecendo, Deus nos deu um tempo para refletir, um tempo para crescer, um tempo para nos desenvolver. E só nós podemos compreender isso quando nós colocamos Deus acima de todas as coisas, Deus acima das nossas vidas, dos nossos sonhos, dos nossos projetos. Se Deus não estiver acima de todas as coisas, nós iremos murmurar, blasfemar, reclamar o que está acontecendo. Mas se é Deus em primeiro lugar, se Deus realmente é o Deus das nossas vidas, a quem nós amamos acima de todas as coisas, assim como está no primeiro mandamento, a nossa condução, o nosso modo de vida é um pouco diferente dos demais. O rei do Egito, o faraó, então conta para José o seu sonho e ele interpreta. E é interessante porque ele pede um conselho: e agora o que eu faço? José fala assim: você precisa chamar alguém de confiança, você precisa de bons administradores, para que você possa, no tempo das vacas gordas, ou no tempo, nos 7 anos de prosperidade, você possa ajuntar. Então você precisará de muitas coisas para passar e conseguir atravessar no tempo mais difícil, que será os 7 anos ruins. E quando nós olhamos para o Egito, neste momento, era onde a ciência era bem desenvolvida, a física era bem desenvolvida, a química era bem desenvolvida, onde era um grande centro daquele mundo local. E ele estava pedindo para um homem que estava preso. O maior governante estava pedindo conselho para aquele que foi acabado de tirar da prisão, que deram um banho, que rasparam a barba, cortaram o cabelo dele, devia estar muito feio lá naquela cadeia. Porque Deus era com ele. Porque ele não negou valores e princípios. Quando o pecado bateu à porta, ele foi temente ao Senhor, ele não se agradou, ou não sustentou a própria carne, não quis provar daquilo que não era para ele, se manteve firme no Senhor. É por isso que José foi um homem diferente na história, a ponto de o faraó dizer assim no capítulo 41, no versículo 38 e 39, disse faraó aos seus oficiais:
Acharíamos porventura homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Aqui nós temos um paralelo, uma diferença do início da história, lá no capítulo 37, até chegarmos no capítulo 41, onde ainda a narrativa continuará. Nós percebemos Deus agindo na vida deste homem. Com certeza nós podemos ver Deus agindo em nossas vidas, a perseverança que o Senhor traz em nossos corações quando nós o tememos, quando nós buscamos ao Senhor em primeiro lugar, quando nós temos a intimidade com Deus, quando nós temos um tempo de leitura da palavra para nós aprendermos mais do Senhor, tempo de devoção, um tempo de oração, um tempo especial com o Senhor, para que de fato possamos pôr Deus em primeiro lugar em nossas vidas. Com certeza, quando nós entendemos isso, será muito mais fácil para nós. Quando nós percebemos que Deus faz todas as coisas, Ele toma a iniciativa. Acabamos de celebrar o Natal, o nascimento do menino Deus, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Nós temos em nosso coração, temos na parede da nossa igreja, quem salva é só Jesus. Nós sabemos a quem correr, a quem recorrer. Se a nossa esperança para o próximo ano está desgastada, no Senhor nós somos convidados a restaurar. Se achamos que o próximo ano será muito difícil, que nós não suportaremos, vamos confiar e esperar todas as coisas no Senhor, assim como Ele agiu e cuidou da vida de José. Com certeza Ele está agindo e cuidando da nossa. Nós olhamos na vida de José algo que é recorrente em nossas vidas. José aponta para aquilo que nós também somos. Ele aponta a quem nós devemos recorrer, a quem nós devemos buscar, em quem nós devemos confiar. No Senhor, no nosso Deus. Lembrar que Jesus Cristo é o nosso Salvador. Ele pagou um preço altíssimo para que nós pudéssemos perseverar no Senhor. Jesus é o centro das nossas vidas. Deus deve ser o centro das nossas vidas, assim como era para José, e Deus era com ele. Com certeza, queridos, Deus é conosco. A retrospectiva que devemos fazer esse ano é contar as bênçãos, perceber o que Deus fez por nós, todo o cuidado que Deus está tendo até aqui, perceber os momentos difíceis como preparação para o que há de vir à frente. Com certeza muitos obstáculos e dificuldades teremos, mas nós somos convidados a confiar e perseverar no Senhor, esperar e confiar todas as coisas no Senhor. Estava lendo um texto de João Calvino, ele diz assim: os homens desejam ser honrados e estimados, sem importar-se com o seu Criador. Isto é correto? Por acaso não é contrário? José tinha todas as chances de se gloriar, e ele não fez isso. Ele deixou e entregou todas as glórias a Deus. Nós também somos convidados a gloriarmos no Senhor. Toda a honra e toda a glória no Senhor. Esperar, confiar no Senhor. Estamos em meio a dificuldades, a adversidades, buscar a força no Senhor. Tomar cuidado para que não venhamos a murmurar, lamentar, blasfemar contra Deus, mas confiar no Senhor todos os dias das nossas vidas. O ano novo está chegando, mais um ano de providências do Senhor. Teremos dificuldades? Provavelmente sim. A esperança é que somos cuidados pelo Senhor. Somos resgatados, nós somos chamados para Ele por meio de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Convido a todos a orarmos mais uma vez. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós agradecemos a Tua palavra, o